Dou uma informação aqui, tá? Os números de Santos e do Rossi na temporada passada. Então, o goleiro atual do Flamengo e o que virá a ser, então, dependendo aí da data. Santos fez 37 jogos, o Rossi 46, sem sofrer gol. Ele tem, né, a porcentagem bem parecida, 48% dos jogos, 47% para o Rossi, 24 gols sofridos para um, 35 para outro. A média do Santos de gols sofridos por jogo é menor e pênaltis defendidos. Aí o Rossi é um especialista, né? Tem 4 defesas e o Santos nenhuma. Números pelo Flamengo e, obviamente, o Rossi pelo Boca. Bom, Eugênio, a gente tinha falado ali no início do programa, quando o Pedro trouxe, que o Rossi não chega para ser titular. Mas a gente sabe que o futebol é uma loucura. Então, para um goleiro se lesionar, para qualquer jogador, né? Que a gente espera que não aconteça com o Santos, mas pode acontecer. Aí não está seguro no banco de reservas. Aí é um problema ele chegar só no meio do ano, né? Sim. Pensando especialmente... Numa ocasião... Sim. O Flamengo tem, nesse primeiro semestre, e já no primeiro mês, a gente tem falado sobre isso agora, jogos decisivos, Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle, né? Supercopa Mundial e Recopa. Em um mês. Se acontece alguma coisa com o Santos nesse período, o Hugo é o goleiro. E o Hugo, embora tenha aparecido assim de forma brilhante, ele, quando surgiu no time do Flamengo, era um goleiro que eu mesmo fiquei encantado, mas ele não conseguiu, até hoje, mostrar regularidade. E isso é um problema. Então, contar com o Santos até o meio do ano, porque depois, até o meio do ano, tem toda a fase de grupos da Libertadores. E tem ainda já o início do Campeonato Brasileiro. Até chegar o Rossi, muita coisa já aconteceu. Então, colocar ali o Santos numa redoma e tal, olha, que você fica aqui, não se machuca, não tem problema, não tem nada. Porque a segurança do time passou muito por ele. Sim. Foram vários fatores, né, que mudaram o Flamengo no segundo semestre de 2022. O Dorival Júnior é um, né? O Pedro foi outro, mas o Rossi foi... O Rossi vem ainda. O Santos foi um desses fatores, porque havia muita insegurança no gol do Flamengo e ele trouxe tranquilidade para a defesa. E junto com ele outros cresceram, né, como o Léo Pereira e tal. Então é algo importante. Agora, lá na frente, uns dois... Por que não pensar em um rodízio, assim? Um joga o Campeonato Brasileiro, o outro joga as Copas e tal, porque são dois goleiros de bom nível. Não é uma prioridade, mas pode se tornar uma necessidade, né? Por conta de tudo isso que a gente está falando. Mas aí tem que avaliar quão disposto o Boca Juniors também está. Acho que tem Supercopa da Argentina para jogar, né? Contra o Racing. Tem agora, já essa semana. E tem também todo o Campeonato Argentino do primeiro semestre. Porque assim como o Flamengo tem competições importantes de agora, o Boca também tem, né? A própria Libertadores, que eu estou falando, né? A primeira fase da Libertadores, fase de grupos toda. Exatamente. Então, a gente mostrou aí os números. É um goleiro importante. Não à toa o Flamengo foi atrás. Tem que ver quanto que o Boca Juniors está disposto a abrir mão. Bom, a gente preparou, então, para o Fã do Esporte, o Eugênio preparou aqui também, um touch para tornar visual esse momento do rubro-negro, né, Eugênio? Eu vi que você estava organizando as peças. Estava tentando montar um quebra-cabeça. Qual que é a ideia? É mostrar um Flamengo reserva, como que ele é forte, um Flamengo de 2022 contra o de 2023? Vamos tentar fazer junto comigo, né? Tá, a ideia de time do Flamengo que sobrou do ano passado, né? Que terminou ano passado, já com o Varela na lateral direita, no lugar do Rodinei que saiu. A base do time é essa daqui, né? Santos no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Pedro e o Gabriel mais vindo aqui da direita para dentro, mas pode ser isso aqui também, né? Um losango no meio e os dois homens mais de frente. A gente já tem uma questão imediata, que é o Gerson, né? Sim. Onde o Gerson entraria? Entraria no lugar do João Gomes, direto? Ou com o João Gomes saindo dessa posição e vindo para o lugar do Thiago Maia? Que eu acho mais provável. É uma possibilidade. Mas o Dorival conseguiu encaixar, ele deu jeito de encaixar o Pedro, mas para encaixar o Pedro, ele perdeu o Bruno Henrique, né? Seria o Bruno Henrique aqui, se a gente voltasse naquele time do Flamengo, né? O Bruno Henrique, o Gabriel, mas aqui... era mais ou menos isso com o Gerson ao lado ali do William Arão. Na época também. do William Arão. Fica bom demais. Era mais ou menos isso, o Flamengo. Bem, o que fazer agora? Que Flamengo pode ser? É difícil, né? Vou tentar voltar aqui para a formação inicial. Não De tá tão todo fácil jeito assim, fica bom, cara. Thiago Maia,
no lugar do Gerson, com o João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Vou tentar ir botando. Vamos. Que seria o time reserva do Flamengo? Nossa Senhora. Rossi. Não, é que eu fui trocando aqui, não deu tempo de trocar tudo. Fabrício Bruno aqui, Mateuzinho aqui. Esse aqui seria o time reserva, né? Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Gerson, Vidal. Já colocaram o quinteiro aqui, olha. Se não, vier esse não vem, não. São as opções do Flamengo. Mas é que ele não é contratado do Flamengo. Seriam essas as opções, né? Ainda tem outros, né? Como o menino Matheus França, eu acho que o Matheus França vai ganhar espaço esse ano no Flamengo, tá? Ele já começou a mostrar no final do ano passado qualidade técnica, fazendo gol, com arrancada, com chegada no ataque. É um jogador para o Flamengo ficar de olho esse ano. E tem um outro cenário, Eugênio, que é o cenário do... Tem o Vitor Hugo. Imagina que o Bruno Henrique ainda não está recuperado. Então volta com o Everton Cebolinha ali para esse time, que você acabou de tirar, no lugar do Vitor Hugo. Então, Cebolinha. E aí você tira o Matheus França... Aí, Everton. Não quer substituir. Ele pegou a posição... Ele não quer ficar no time reserva. É do outro lado lá. Pega lá do outro lado. Ele agora é dele. Aí... Imagina que o Bruno Henrique voltou, tá adaptando, vai jogar no time titular. Esse time reserva ganha o Pedro ainda. Tem. Sai o Matheus França ali. O Flamengo pode ter um meio de campo com Vidal, Gerson, aí considerando com esses caras que chegaram, né, em ordem de tempo ali, mas ou Vidal e Thiago Maia, Vidal e João Gomes e Gerson, enfim. Quinteiro, Everton, Cebolinha, Marinho de um lado e o Pedro ainda sendo um centroavante, caso o Bruno Henrique não... Isso a gente não está colocando nessa oportunidade ainda o Vidal. O Vidal tem que entrar no outro lá. Tem que ser o Pulgar aqui como primeiro homem, né? É um time super forte. E se entrar o Gerson no time titular, vem o Thiago Maia para o time reserva. Sim. Fortíssimo já a partir do goleiro. O elenco é muito forte, né? Ô Pedro, vou jogar para você só uma pergunta, porque assim, com tantas opções, é esperado que o Vitor Pereira mude muito taticamente, assim, de 4-4-2 para 4-3-3, para movimentação de 3 atacantes, 2, Pedro, Bruno Henrique. Qual a expectativa? Olha, Mari, esse elenco aí que vocês estão brincando aí, talvez o elenco mais forte do Flamengo nos últimos 40 anos, acho que dá para falar isso tranquilamente. O Vitor Pereira até já deu uma dica na apresentação dele, né? Que ele não vai mudar tanto, pelo menos inicialmente, não vai pintar tanto as paredes, assim como ele disse, né? Vai ser uma mudança gradual. Se ele fizer uma mudança mais drástica, mais para frente. Mas nesse início ele já deixou bem claro que vai ser coisa mínima, assim. Vai ser uma mudança bem gradual, vai mexer muito pouco. Talvez ele entre, acho que certamente vai entrar com o Gerson, porque ele perguntava tanto para os dirigentes como estava a negociação com o Gerson. Ele vai entrar com o Gerson. Se na vaga do Thiago Maia, se na vaga do João Gomes ali, a gente vai ver mais daqui a pouquinho. Mas acho que ele vai mudar talvez ali o Gerson mesmo. E aí vai manter, pelo menos nesse início aí, vai pintar uma paredezinha só. Uma paredezinha. Acho que é isso que ele vai fazer nesse início. Que beleza. A mudança que ele vai fazer é ganhar o Gerson. É uma porta de ouro também que ele está pintando, né? Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Um abraço aí para vocês. Boa sequência. Boa. Sobre isso ainda tem a situação, uma possível situação que seria uma venda do João Gomes. Que não se deve descartar, porque é um jogador valorizado no mercado, com excelente qualidade técnica e que já foi ventilado no futebol europeu. Poderia acontecer agora, nessa janela de janeiro, embora não tenha assim, nenhuma notícia concreta recente sobre isso, mas o mercado está aberto, ou no meio do ano. Então, aí o Flamengo já teria ali, né, entre aspas, um problema a menos, né, ou uma solução a menos. Isso.